Cara, você foi minha infância inteira, literalmente. Você, pô, Digimon, pô, agora com o Tokyo Revenge, foi minha infância inteira. Galera, estamos aqui com ele que fez parte dos Guardiões da Galáxia, que mora na mansão Foster, em cima de uma árvore, numa rua, com outros dois amigos com nome parecido, e já participou de um programa da internet antes de existir o YouTube, que não tem cabelo azul, mas transforma a sua vida de forma mágica. Luiz Sérgio, muito prazer te receber aqui no meu canal. Obrigado, é um prazer também. Pô, tô muito feliz de estar entrevistando você, da minha forma que entrevistei o Fred, que você fez parte da minha infância. Você, pô, dublou Gibby em iCarly, você dublou o Tai em Digimon, você dublou o Blue em Mansão Foster, e você dublou o Dudu em Dudu e Edu. Tudo isso eu vi. A minha infância inteira é a sua voz. Então, cara, é muito prazer te conhecer, de verdade. E fazer umas perguntas aqui, um bate-bola rapidão contigo. Claro. Olhando sua biografia, eu vi que você teve participação em Yu Yu Hakusho. E eu me impressionei com o seguinte, você teve 3 participações, dublando 3 personagens, o Toya, o Asato Moto e o Kubo. Os 3 personagens são muito diferentes em questão de voz. O Toya é mais frio, com a voz mais calma, o Asato é uma voz mais misteriosa, e o Kubo é uma versão do Takemichi, que é mais... Oi, cara, eu tô apanhando aqui. E eu quero saber como funciona essa parte de entender o personagem para você poder interpretar a voz. Olha, a gente, como a gente até comentou mais cedo lá no palco, a gente vai muito em cima do original, normalmente, assim, exceto em uns raros casos que a gente opta por fazer alguma coisa muito fora do padrão, assim. Mas, em geral, a própria interpretação é que acaba puxando, eu acho, essa mudança de voz que a gente faz, assim, porque... são as características ali do personagem, se ele é agressivo, se ele é inseguro, se ele é mau, se ele é bom. E na verdade isso que vai levando a gente naturalmente para um certo caminho, assim, mais a própria imagem, claro, né? Vai levando a gente para um caminho de escolher uma voz e uma personalidade que vem junto, na verdade. A voz acaba vindo junto com a personalidade do personagem que a gente tá fazendo. Cara, eu quase chorei agora, porque eu só escutei a voz do Super Choque. Só escutei a voz do Takemichi na minha cabeça, o caralho. Emoção bate forte, Acontece, às vezes, isso, a gente que dubla, né, de tá falando em alguma situação que não tem nada a ver, e eventualmente a pessoa não prestar atenção no que a gente tá dizendo, porque ela tá pensando na voz exclusivamente. Pô, cara, vai batendo assim, pô. Você tá lá argumentando alguma coisa, tendo uma discussão política, e alguém tá achando uma graça na sua voz, tá nem aí pro que você tá dizendo. Assim. Pô, cara, acontece com uma certa frequência. Muito isso com você, porque é aquela questão, você vai no médico, você tem que passar o que tá acontecendo no médico. Se ele ficar, tipo assim, cara, eu conheço essa voz, ele não vai prestar atenção, não vai te atender. Mas essa parte deve ser uma parte difícil pra vocês, dubladores, que tem a voz muito característica. E, cara, esse trabalho é muito, muito marcante na vida de todo mundo, porque a gente começa vendo tudo dublado. Eu comecei vendo o Digimon dublado, o Yu Yu Hakusho eu vi dublado, Tokyo Revenge, depois que eu virei fã, eu fui ver o dublado, e aí que eu peguei o gancho com a sua voz. E o Super Choque, pô, foi minha vida inteira. O Super Choque eu vi e revi umas 3 vezes. E eu queria até tratar sobre o Super Choque contigo, o seguinte, a série é uma série... de herói, super-herói, geek, mas ela aborda os assuntos pesados. Ela aborda uma questão de racismo, uma questão de homofobia. Você teve algum impacto para a gravação, para a continuação da história, por alguma dessas questões? Eu acho que realmente, até hoje, assim, me surpreendo com alguns temas que já estavam sendo tratados ali, que não era tão comum um desenho tratar disso, né? Eu acho super importante. De cara, o desenho já é uma certa crítica ao racismo, de forma geral, porque é um super-herói negro, né? Numa família de negros, enfim. Isso já muda o ajudante dele, que ele é lourinho e tal. Que é homossexual. Já muda um tanto a perspectiva, exatamente. Mas então já senti isso de cara, mas hoje ainda de vez em quando alguém lembra de alguma cena específica e isso me surpreende muitas vezes de como a gente já tava ali, aquele desenho já tinha uma pegada interessante nesse sentido de tratar de assuntos que não são tão comuns nos desenhos, né? Ainda mais pelo 2000, né? Uma cena emblemática é a cena quando o Virgil vai almoçar na casa do meu amigo. Exatamente, que o pai é extremamente racista e tal, ele vai sair de lá chateado, enfim, triste, porque é uma coisa que não tem remédio, digamos assim, né? Com todos os poderes dele, o que ele vai fazer? Ele não vai mudar a cabeça do cara que tem esse pensamento tosco, infelizmente, né? E isso acho que fica bem forte, com certeza. Tive um episódio sobre alguém que tinha uma arma também, que queria levar pro colégio, uma coisa dessa, que é um negócio que a gente sabe que
o quanto pode dar de problema, né? Enfim. Verdade, que foi abordado até uns anos depois no Podcast, mas que ele começou lá no ano 2000. Já tinha isso, falando exatamente. Que, pô, os caras estão levando uma arma pro colégio, como é que pode uma criança e tal, pega a arma do pai, sei lá, e leva pro colégio pra se sentir melhor, e no fim das contas isso pode ser uma tragédia terrível, né? Enfim, então tinha vários temas já bem legais sendo tratados nesse desenho. Legais no sentido de importantes. Sim, de trazer à tona pro público, trazer essa conscientização para as pessoas do que acontece na vida real, para elas, pô, isso aí tá errado, para verem o que é o lado certo e qual é o lado errado, para ter essa distinção. Você fez dublagem em League of Legends também, em um personagem, no Amumu, não sei se estou falando certo. Amumu, Amumu é uma mumiazinha muito bonitinha, eu até fui ver. Fofinha, muito bonitinha. Tem diferença a dublagem, ou a preparação da dublagem com um personagem 2D, anime, série, para um personagem de jogo? É muito diferente, assim, jogo a gente normalmente faz só com áudio, né? A gente vê uma imagem estática, em geral, um desenho mesmo do personagem, pra saber como é que é a cara dele, ou nem ver, nesse caso eu vi, assim, eles tinham algumas imagens de como é que ele seria, o que até, na verdade, uma imagem que não é exatamente aquilo que aparece no jogo, porque no jogo mesmo eles parecem meio pequenininhos lá, correndo de um lado pro outro. Não, no jogo não tem nada de pois exatamente, mas tem aquela coisa, às vezes tem alguma espécie de storyboardzinho que te deu uma ideia, mas em geral quase nada, são imagens estáticas e a gente tem o áudio, basicamente, como guia sempre, e é muito importante o tempo, né, o sincronismo com o áudio original, por causa da dinâmica do jogo, para encaixar perfeitamente ali no tempo da ação mesmo do jogo, né, do jeito de se jogar. Então, mas na verdade aí se eu cheguei já, eu acho que era o Léo Santos que estava dirigindo, e ele já me sugeriu, eu acho, alguma coisa parecida com o Dudu, que eu fiz mesmo, uma coisa bem parecida com o que eu fazia no Dudu, assim, e acho que ficou super bonitinho. E eu levei um tempão pra descobrir que esse jogo tava fazendo sucesso, depois que ele já tava fazendo muito sucesso que eu soube, assim, foi uma grande surpresa. Essa história é engraçada, eu tava na casa do meu irmão, meu sobrinho tava jogando esse jogo, e falou, tio, você dubla esse jogo aqui? Eu falei, não. Você dubla esse jogo? Eu falei, não, ele tava de fone de ouvido. Ele falou, escuta aqui. Aí eu escutei, não. Realmente sou eu mesmo. Sou eu mesmo, é verdade. Aí ele falou, uma múmia. Eu falei, aquela múmia que eu fiz, não sei, 2 ou 3 anos atrás, eu tinha feito o negócio e tal, eu não sabia que o jogo tinha tomado essas proporções. Mas até hoje é mó barato, é uma coisa que um monte de gente me lembra disso e quer me dar um abraço e tá ótimo. Muito maneiro, cara, muito maneiro. Você, além do que eu tinha comentado com o Fred, vocês fizeram uma participação, ele com a Macaís, você com o Takemichi, você faz o Tim Turner, que também foi outra coisa da minha vida inteira, da minha infância inteira. E ele fez o Fup, que era o vilão, era a versão maligna, a antifada do universo do mundo das fadas, que era do filho de Cosmo e Wanda, que era o Fup, que atazanava a vida tanto do Cosmo e Wanda e do time. Como foi as gravações de Padrinhos Mágicos que continuam até hoje? Não fui sempre eu que fiz, né, os Padrinhos Mágicos, eu fiz as últimas temporadas, não sei quantas, umas 5 talvez, enfim, antes eram outras pessoas que foram crescendo, né, e aí foram mudando de voz, eu não sei das coisas, até que chamaram eu, que parece que não mudo mesmo de voz, então provavelmente vai funcionar por muito tempo. Mas eu já conhecia o desenho, gostava do desenho, achava muito doido aquela temática, e foi super divertido, assim. Nas gravações mesmo, como a gente estava falando, a gente não se encontra, né? Enfim, então a gente não tem essa oportunidade de interagir quando tá gravando. Mas eu adorei fazer, assim, já estava bem acostumado com ele nessas últimas temporadas, fazendo muito tranquilo e mesmo sendo difícil o negócio, porque é muito gritado, ele fala rápido, loucão, né? Mas acho mó barato, assim, foi um desenho que eu gostei muito. Espero que apareçam novas, já tem um tempo que não chega mais nenhum, né? É uma história imitando que ele tem infinitas possibilidades, que ainda mais depois de um episódio, ele desejou que ele tivesse juventude eterna, então nunca vai acabar o período dele ter padrinhos mágicos. Então eles conseguem fazer que nem os Simpsons, que você faz agora no Milhouse, de ter episódios infinitos. Como é essa parte também de ser parte dos Simpsons, uma das animações mais famosas que existe? Muita gente lembra, assim, embora também seja uma coisa que eu não fui eu sempre que fiz, né, eu fiz de um tempo. Os Simpsons foi até por ter tantas temporadas, mas também por outros fatores diversos, já houve muita troca de voz, né, principalmente no início, e depois continuou havendo, então a minha interação com os Simpsons, eu gostava muito nessa época de fazer o Milhouse,
Depois eu parei de fazer por motivos que eu nem sei exatamente quais eram, porque foi para outro estúdio e optaram por não me chamar, não sei exatamente por quê. Depois vinha fazer outros personagens também, fiquei um tempo fazendo o Ralph, um Dr. Frink, que era um cientista doido que aparecia de vez em quando. Mas assim, muita gente dos meus amigos também, né? É uma das pessoas, quem é mais velho, assim, às vezes não curte tanto desenho, uma coisa que muita gente lembra é os Simpsons, assim, é impressionante. Pô, Simpsons é muito bom. Então também foi um trabalho que, embora não tenha sido sempre eu, é um trabalho que ficou muito marcado pra mim, com certeza. Maneiro. Dá pra ver então que aonde você vai, o Fred tá pra te atazanar, sendo o Puff, sendo o Akaishi. Até aqui no evento. Né, pô? Brincadeira, Fred, não, brincadeira. É claro. Mas muito bom conversar com você. Só pra finalizar, qual seria, se tem como dizer, como eu tinha feito pergunta pro Fred, um personagem que mais te marcou a vida? Pois eu também, como o Fred falou, eu acho que é muito difícil, assim, escolher um personagem que tenha sido o que eu mais gostei, ou o mais difícil, ou o mais dramático. Na verdade, cada personagem tem várias questões especiais, assim, eu acho que o Super Choque é um dos mais importantes, com toda certeza, mas, assim, o Blue eu gostava muito mesmo também. Eu gostei muito de fazer o Tenchi, que foi um anime que não é tão conhecido assim, mas que passava, sei lá, na manchete de tarde, uns anos atrás, mas tinha uma temática meio adulta, assim, e eu achava divertidíssimo de fazer. Tem vários, assim, né, tinha um outro que eu também me amarrava, que era O Rei do Pedaço, era uma animação bem inteligente, assim, com uma crítica à família norte-americana média, assim, do Texas e tal, e que tinha várias tiradas que eu achava muita graça, assim, mas são vários personagens e cada um vários deles são muito especiais, assim, pra mim, com certeza. Maneiro. Luiz, muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado, Anime Field, por possibilitar isso, tanto com o Fred quanto com o Luiz. E eu só tenho a agradecer por você fazer parte da minha infância. Muito obrigado.